Olá, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes a respeito desse texto de João, mas trazer para você algumas coisas específicas para você poder guardar e realmente frutificar. Esse ano, né, a gente ainda está no comecinho, está no mês de janeiro, a gente pensa em tantas oportunidades e às vezes eu vejo e ouço tanto se dizer a respeito de viver um ano de sucesso, né? Os votos que a gente faz uns aos outros é sempre assim. Espero que seu ano seja um ano de sucesso, que tudo ocorra, né? Que seja um ano frutífero, que seja um ano de bênçãos. Mas você sabia que somente desejar essas coisas não vai fazer com que seu ano seja realmente excepcional? A palavra de Deus, ela nos dá algumas direções específicas a respeito de obter uma vida de sucesso. O sucesso na vida de qualquer pessoa, ele não vem somente porque eu desejo. Ele vem porque eu desejo e eu tenho práticas condizentes com aquilo que eu desejo, sabe? E esse texto me saltou assim, sabe, uma revelação, assim, aquela coisa que você fala, uau, como eu nunca li isso, nunca percebi isso aqui antes. E tá lá em João 15, tá escrito dessa forma: eu sou a videira verdadeira. Então, existem videiras falsas, né? Jesus não diria que ele é a videira verdadeira se houvesse uma outra videira verdadeira. Tudo o que está na palavra, a gente precisa de parar para pensar a respeito do que está dizendo ali. E ele diz que ele é a videira verdadeira. Isso nos mostra que existem outras videiras. E ele diz: e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê frutos ainda maiores. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, Jesus, ele foi até repetitivo aqui, né? Dizendo várias vezes que ele era a videira, que nós somos os ramos e que para nós frutificarmos, nós precisamos de estar nele e não somente estar nele. Ele estar em nós. E eu fiquei pensando a respeito disso e eu disse, Deus, realmente há uma diferença. Se você observar uma árvore frutífera, uma mangueira, uma macieira, você vai observar que não necessariamente todos os ramos estão dando frutos. Você não é uma coisa obrigatória que você olhe e em cada ramo daquela árvore haja um fruto. Mas, de uma forma, trazendo isso para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, isso também é uma verdade. Sabe? O fato de nós dizermos que nós amamos a Jesus, que nós servimos a Jesus, se nós não temos frutos, nós mostramos que a vida dele não está em nós. Que muitas vezes a gente acha que tá tudo bem, eu amo Jesus, eu leio a palavra, mas a prática da palavra, ela é tão importante quanto o conhecimento dela. A gente não tem como ter resultado somente conhecendo a palavra. Vocês me ouvem sempre dizer a respeito de seja abençoada na prática da palavra. Porque o que traz resultado para a gente é conhecer a palavra e praticar a palavra. Sabe, esse texto, Jesus estava se referindo a isso. Esse texto nos remete a isso. A palavra de Deus está frutificando em nós, está nos alimentando para que a gente dê frutos.
né? Porque não tem jeito de nós estarmos em Jesus como pessoa, né? Não era isso que ele estava dizendo. Ele estava fazendo uma exemplificação. Ele estava usando um exemplo prático de forma que a gente não esquecesse daquilo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, nenhum ramo fora da videira dá fruto. Você nunca viu um ramo dar fruto fora da árvore. Você não corta um galho e fica esperando que aquele galho vá frutificar. Porque ele não vai, pelo contrário. Ele fica vivo ali por algum tempo, depois ele começa a secar e a morrer. Então, Jesus estava dizendo a respeito de estar nele fisicamente? Não. Ele estava dizendo de estar nele, na palavra dele. Ele é a palavra, né? Lá em João ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele estava dizendo que Jesus, a palavra, se manifestou em carne. E se a palavra estiver em nós, nós frutificamos. E aí, meditando a respeito disso, né, pensando muito a respeito disso, pensando às vezes a gente passa anos, né, pensando, meu Deus, eu tenho feito tantas coisas, eu tenho aprendido, eu tenho orado e tudo mais, e eu não tô vendo frutos. Eu sempre fico falando que o ano que vem vai ser diferente, esse ano vai ser lindo, e aí chega no fim do ano, não foi daquele jeito que eu planejei. A prática da palavra tem sido eficaz na sua vida, sabe? Tem sido algo que realmente você tem feito diariamente, assim como comer, tomar banho, né? A gente quer, às vezes, colocar as coisas, os princípios da palavra, como algo assim tão, sabe? Selecionar algumas coisas para ser espiritual ou não, né? Então, quando vai à igreja, até a entonação da voz muda, aí a pessoa, né, se comporta de um jeito, e aí parece que quando ela sai dali, pronto, ela deixou de ser espiritual. Isso não acontece, né? Nós somos espirituais em todo o tempo, porque nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, a prática da palavra precisa ser diária, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos com todas as pessoas e a todo momento, né? Pensar a respeito da palavra, meditar a respeito da palavra. O que é meditar a respeito da palavra? Passar tempo pensando nela, né? Ao invés de, não é ler algo e, ok, já cumpri com essa tarefa aqui, já fiz a minha obrigação hoje. Não, é ler e meditar, ficar pensando a respeito do que Jesus, o que Deus estava dizendo nesse capítulo. O que Ele quer me mostrar nesse capítulo. O que eu posso aprender hoje para prática, né? Para ser uma prática na minha vida e obter resultado. Porque senão é só conhecimento, sabe? Tem algumas coisas naturais que nos ajudam, os exemplos naturais nos ajudam a fixar aquilo que a palavra quer nos ensinar. Um médico, ele é médico só porque ele formou na faculdade? Ah, não, eu sou médico porque eu tenho um diploma. Mas a gente vê que ali ele só tem o conhecimento. Ele estudou, ele se aplicou, ele recebeu conhecimento, ele se encheu de conhecimento. Mas ele começa a ser de uma forma eficaz mesmo. Médico é a partir do momento em que ele começa a cuidar de pessoas. Ali ele vai estar executando, né? Cumprindo colocando em prática todo aquele conhecimento que ele recebeu. Porque senão é só conhecimento. E com a palavra de Deus não é diferente. A gente não precisa de mistificar as coisas e dizer que não é assim com a palavra. É assim com a palavra. Pessoas que dão frutos para o reino de Deus são pessoas que praticam a palavra de Deus. Não adianta eu ler na palavra que eu preciso de ser alguém doadora, que eu preciso de ajudar as pessoas, que eu preciso de dizimar e ofertar, que eu preciso de ter mansidão, domínio próprio, e não praticar isso na minha vida. E deixar que quando alguma situação se levante, eu me irrite rápido, eu seja uma pessoa que se ira com facilidade, eu xingue as pessoas, eu grite com as pessoas. Isso é o quê?
a palavra não está sendo praticada. Então ela não vai surtir efeito, ela não vai gerar fruto. E aqui é muito sério, porque Jesus disse que aquele que não dá fruto, o Pai corta. E o que é esse cortar? Então eu não vou para o céu? Não é caso disso. A salvação é diferente de uma vida abundante, sabe? De uma vida, realmente aquela vida que Jesus disse. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância de vida é viver com plenitude, viver contente, sabe? Ter contentamento na vida. E a gente não consegue isso se a gente não praticar a palavra. E ficar só se enchendo de conhecimento faz isso, a gente fica cortado. E quando eu estava conversando em casa a respeito desse assunto, a minha filha de 12 anos somente, ela disse pra mim, mamãe, por que você não mostra essas plantas? Eu amo plantas. E dentro da minha casa eu tive eu pude ver no natural, né? Isso que o Espírito estava trazendo para mim, que o Espírito Santo estava me dizendo naquele momento. Porque aqui eu tenho duas plantas, eu vou mostrar para vocês. Essa aqui, eu amo orquídeas, olha que linda que ela está. Ela tem vários galhos, uma mesma planta aqui embaixo, uma mesma raiz e algumas galhas. E todas floridas. Estão vendo? Ela tá até tombadinha aqui, que eu mexi, ela tombou. E eu tenho uma outra orquídea, também é uma orquídea, tem uma raiz, mas olha o que aconteceu com essa. Esta aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Essa aqui, ela tem uma raiz e ela tem um ramo principal, mas a galha dela tá seca, porque essa galha parou de frutificar. Então, apesar de estar enxertada ainda na planta, ela não está frutificando. O que acontece com ela? Ela está seca. O que vai acontecer? Eu vou vir com uma tesoura e vou cortar. Ela não vai mais fazer parte dessa planta, porque ela não está cumprindo o papel dela. Ela não está frutificando, ela não está produzindo flores mais. Aí talvez alguém vai dizer assim, ah, mas isso é assim mesmo, a orquídea depois que o galho dá flor, ele morre. Mas isso serve para nos trazer esse ensinamento e para firmar isso na nossa mente, sabe? Que é isso que Jesus está dizendo aqui em João 15. Ele está dizendo, aquele que está na videira, mas não frutifica, o Pai corta. Sabe? A gente precisa de estar na videira e receber do fruto dessa videira para que a gente possa frutificar e ser como essa outra que está aqui. Ela está aqui há meses, eu tenho ela, acho que ela já tem uns 6 meses que está aqui comigo dando frutos. O que está acontecendo diferente com uma e com a outra? O cuidado é o mesmo. Tudo que eu faço por essa, eu faço por essa. Tudo que o Pai faz para um, Ele faz para o outro. Não existe ninguém que Deus esteja dando mais alimento do que o outro. Existem pessoas que estão recebendo mais alimento do que as outras. Eu tenho filhos e eu vejo isso, né? Às vezes, quando eles eram bebês, crianças pequenas, eu ia alimentar. Às vezes você tá dando, aí você vai dando, e chega um momento que ele não quer mais, né? Ou às vezes ele tá ali de pirraça, às vezes ele tá com fome, mas ele não quer ser alimentado. O que acontece com essa criança, com esse galho que não recebe alimento? Ele seca. Jesus disse que sem ele nós não podemos fazer nada, sabe? Então eu acho que nesse começo de ano, né, é uma época tão propícia para a gente poder pensar a respeito dessas coisas. É muito bom a gente sonhar, a gente desejar, é lícito, é bíblico, né? Pensar a respeito das coisas, ter projetos, colocar esses projetos no papel, projetos de curto prazo, de longo prazo, mas a gente precisa de também pensar a respeito disso que é um princípio para nós cristãos, tá? Para todo cristão, filho de Deus, ter uma vida de sucesso, precisa de não somente fazer parte, estar na videira,
mas a gente precisa de abrir o nosso coração e deixar que a videira nos alimente com sua seiva, com a sua palavra, para que a gente dê frutos. Sabe, Jesus quer que a gente dê frutos para a glória de Deus. A forma de Deus ser visto na terra é através das nossas vidas. Sabe, não adianta a gente falar, não, porque se Deus quiser, Deus faz. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Sim, mas Ele precisa de mim e de você. Na realidade, esse precisa é meio entre aspas, assim, porque não é uma precisão, porque sem nós Ele não consegue fazer nada. Mas Ele escolheu nos fazer participantes da obra dEle. Então, a forma dele ser visto, da forma dele ser reconhecido, é através dos frutos que nós produzimos. A Bíblia também diz, quando Jesus estava ali instruindo os discípulos, ele disse para eles, cuidado com os falsos profetas. E sabe como que ele disse que era para eles reconhecerem os falsos profetas? Ele disse, vocês vão os reconhecer pelos frutos. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. E se nós não produzirmos fruto, como que nós podemos dizer que nós amamos a Deus, que nós servimos a Deus e nós não estamos frutificando? Não é possível isso. Toda árvore que é bem alimentada, todo ramo que é bem alimentado, que é nutrido, sabe? Ele produz fruto. E ele não precisa de fazer esforço para isso. Naturalmente, você olha, um dia você passa, não tem nada. No outro dia você passa, tem um frutinho pequeno. Daqui a pouco aquele fruto tá grande. Tá visível aos olhos de qualquer um que passar. Então, nós também precisamos de ser assim na nossa vida. Nós precisamos de estar expostos a essa palavra e deixar que essa palavra encontre um lugar no nosso coração, para que a gente venha frutificar e glorificar o nome do nosso Pai. O nome de Deus é glorificado quando nós frutificamos. Ah, Renata, então, mas às vezes, então, será que eu não estou dando fruto? Porque algumas coisas têm acontecido. E aí também tem um outro lado, que a gente não precisa de sofrer quando a gente está dando frutos, mas algumas coisas continuam se levantando. Porque aqui Jesus disse que aquele que dá fruto, ele poda. Poda é diferente de ser cortado. Note bem, aquele que não dá fruto, ele corta. Mas aquele que dá frutos, ele poda. A poda é necessária. Eu vou precisar de podar essa planta que está aqui. Para quê? Para que nasça um outro galho e frutifique, sabe? E cumpra o papel dela, que é florir. Então, a poda, ela é muito necessária. Às vezes algumas coisas acontecem e as pessoas acham, nossa, não, então eu acho que Deus tá me cortando, Deus tá, sei lá, tá me espremendo. Não, às vezes ele só tá aparando as arestas, nos ensinando algumas coisas. Para quê? Para que a gente gere frutos maiores, para que na próxima estação os nossos frutos sejam maiores do que os primeiros. Sabe, a Bíblia diz que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Eu sempre costumo dizer isso quando eu penso nessa palavra. Você nunca viu um dia retroceder, não é verdade? Um dia começar a amanhecer e aí começa a dar 5 e pouco da manhã, quando o sol começa a despontar para nós, e aí dizer, não, resolvi você 3 horas da manhã, eu quero ficar escuro novamente. Isso não acontece, porque tudo que tem vida cresce, né? Tudo que tem vida cresce, melhora, expande, e a nossa vida também é assim. Se nós temos a vida de Deus em nós vamos cada vez produzir frutos maiores. Mas com essa consciência, para eu produzir frutos maiores, essa palavra, ela tem que encontrar espaço dentro de mim. E eu preciso de praticar essa palavra, para que ela gere frutos. E aí Deus pode vir podar aquilo que não está, cumprindo mais, não é necessário mais para esse tempo, mas sabendo, tô sendo podado, mas para produzir frutos maiores. E estar sempre de coração aberto para Deus, sabe? Estar sempre receptivo para a palavra. A gente não perde com isso. Não tem ninguém que pense, eu não conheço, ao longo da minha caminhada de vida cristã, que já são muitos anos, eu não conheço ninguém que se expôs à palavra, sabe? Que se abriu
para o conhecimento e para a prática da palavra e que não teve crescimento. Eu mesma sou uma prova disso, né? Eu vivo hoje, eu tenho frutos na minha vida que só surtiram, só nasceram, só vieram à luz quando eu resolvi abrir o meu coração e dizer: Deus, eu quero frutificar, sabe? Eu quero ser aquilo que você me chamou para ser. Eu quero viver aquilo que você tem para mim. Então, eu estou disposta, eu estou aberta, disponível com todas as áreas da minha vida, com meu coração totalmente aberto, para você poder me ensinar, através da palavra, aquilo que eu preciso de fazer e eu vou fazer. E desde que eu me coloquei nessa disposição, eu aprendi e a minha vida foi transformada. E a transformação da minha vida, Deus é tão bom que aquilo que Ele faz em nós não para em nós, porque Deus não nos fez para ser um lago. Ele disse que do nosso interior fluiriam rios de águas, né? Um rio é diferente de um lago. Um lago fica ali, aquela aguinha parada, ano entrando, saindo, tá do mesmo jeitinho, só acumulando sujeira e dando dengue. Mas um rio não, um rio vai sendo renovado, né? Um rio, apesar do rio continuar o mesmo, a água nunca mais é a mesma. Ela vai passando, vai sendo modificada. Aquela que passou ano passado não é mais a mesma desse ano. Porque nós somos transformados em todo o tempo. É isso que Deus quer para nós. Então eu quero te encorajar, sabe? A abrir o seu coração nesse começo de ano para o conhecimento e para a prática da palavra. Tenha isso como meta, sabe? Conhecer, mas também praticar os princípios da palavra. Porque aí sim, eu tenho certeza que no fim do ano, você vai olhar para trás e vai ver o quanto você cresceu, o quanto você frutificou, quantas coisas foram mudadas, né? Às vezes não coisas exteriores, porque toda transformação, ela começa por dentro. Eu posso não ver, eu não vejo aqui a minha planta, como é que o alimento está chegando no ramo para ela poder dar fruto. Eu não sei como isso está acontecendo, mas está. Sabe por quê? Porque às vezes eu olho e não tem nada. E aí na hora que eu olho novamente, está ali o brotinho, né? A folhinha, a florzinha fechadinha, daqui a pouco ela desabrocha. Então, por mais que você não veja mudanças assim palpáveis na sua vida diária, isso não quer dizer que as mudanças não estão acontecendo. Se você está se expondo à palavra, ao conhecimento e à prática da palavra, isso não é um termômetro para você dizer: não está acontecendo nada. Está acontecendo, está começando a acontecer primeiro dentro de você e daqui a pouco começa a externar. E aí as pessoas que estão do seu lado vão sendo impactadas por aquilo que você está sendo e fazendo e aprendendo e ensinando. E aí, como eu disse no outro vídeo, você vai ficando seletiva naquilo que você está sendo influenciada e também vai sendo uma excelente influência para quem convive com você. Então, tenha isso como meta. Anote, sabe? Escreva aí num papel, escreva na sua Bíblia. Deus, esse ano, o meu compromisso é me expor à sua palavra e deixar que a sua palavra cumpra o papel dela na minha vida, sendo praticante da sua palavra. Amém? Eu espero que você tenha sido edificada. Eu fui muito edificada com o Espírito Santo me trazendo essa revelação. Eu gosto desses exemplos, dessas coisas, sabe, que acontecem assim na nossa vida diária, quando você está cozinhando, quando você está lavando louça, quando você está cuidando da sua casa, quando está cuidando dos filhos. Deus nos ensina a todo momento. Nós só precisamos ficar sensíveis à voz do Espírito, sabe? E desejosas de aprender. Desejosas não de virar, né? Ficar bem grande num tamanho de conhecimento. Eu já li a Bíblia 50 vezes, mas quanto dela você está praticando? Porque se você, pelos frutos da sua vida, eu consigo dizer se você tem praticado ou se você só tem lido. Ler não traz crescimento. O que traz crescimento para nós é a prática. Sabe, eu posso ler a respeito de emagrecimento, mas se eu não, fizer a minha parte de ler a respeito, o açúcar engorda. O açúcar é uma substância inflamável para o organismo. E eu pensar, olha, o açúcar engorda, comendo mais doce todos os dias, eu vou ter o conhecimento. Eu sei que ele engorda, mas por não estar praticando, nada vai acontecer. Mas se eu olhar aquilo, eu aprendi, hein? Isso aqui tem que ter uma moderação.
Isso aqui não faz falta na minha vida. Então, eu quero reduzir ao máximo. No primeiro dia você não vai ver resultado. No segundo dia também você não vai ver muita mudança. Mas em apenas um mês você vai se ver diferente. Uau! Como eu tô mais magra, como eu tô menos inchada, sabe? E aí, sabe o que vai acontecendo também? A gente vai vendo os resultados e a gente vai ficando mais animado para o próximo passo. Então é isso que eu quero te encorajar. Se anime, minha irmã, meu irmão. Se anime para o próximo passo. O que mais eu posso aprender na palavra? Sabe? Esses últimos dias, para terminar, nesses últimos dias eu estava procurando um texto e aí eu digitei no Google o versículo que eu sabia de cor e eu queria lembrar, eu queria saber o que estava escrito no resto do texto, enfim. E aí, quando eu fui abrir ali no capítulo que era o que eu estava precisando, eu comecei a correr o olho e por um instante eu pensei, eu já sei isso, eu estou procurando a outra parte. E o Espírito Santo, naquele momento, disse a mim, Renata, nunca leia a palavra como se você já soubesse tudo. Em um mesmo texto, eu sempre posso te mostrar coisas novas. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus habitando em mim e em você. E ele é o nosso capacitador para poder nos ajudar e a nos guiar. Então a gente nunca pode achar que a gente já aprendeu tudo, que a gente já sabe muito e que a gente não tem mais nada para poder aprender de novo. Deus é sempre criativo e ele sempre, em uma mesma palavra, ele nos ensina tantas coisas. Várias vezes que eu for ler esse mesmo texto, o Espírito Santo pode me trazer revelações diferentes dentro de um mesmo contexto aqui. Então, que isso traga, sabe, essa motivação para você. Eu queria que mesmo que você se sentisse hoje motivada a descobrir coisas novas e a frutificar e a produzir frutos enormes, de forma que você seja reconhecida e traga glória para o nome do Senhor. Amém? Um grande beijo para vocês. Obrigada por estar aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Chama, sabe? Isso também é uma forma de ser bênção na vida dos outros. Compartilhe aquilo que tem trazido crescimento para você, com certeza trará para outras pessoas, porque é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela só chegou até nós porque homens e mulheres compartilharam. E por isso nós podemos saber do que está escrito aqui nessa Bíblia hoje. Amém? Compartilha, me manda sua mensagem, me fala o que tem sido bom, o que tem sido de bênção na sua vida, esses aprendizados, esse conhecimento, né? O que realmente tem trazido de eficácia para você. Vai ser uma alegria para mim poder saber e para poder continuar compartilhando, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.